Vocês já estão, vários de vocês, acostumados a ouvir essa retórica, né? Os princípios do plantio direto. Algumas coisas mudaram, mas eu sempre na apresentação rapidamente falo dos parceiros, dos financiamentos que a gente tem. O professor, né, da Universidade Federal, trabalho no mestrado em agroecossistema, estou aqui em doutorado também. Alguns parceiros da instituição. O Neto foi nosso colega aqui, agora está em Santa Maria, então ampliamos parceria. Alguns nomes da EPAGRE, tem outros, né, vários que estão nesse recinto aqui, deveriam estar ali, a gente trabalha mais próximo, mas eu coloquei os nomes que a gente tem trabalhado mais recentemente, em cima inclusive da organização do curso, tem pesquisa lá em Tuporanga, eu deveria citar todos os nomes. Né? Tivemos um financiamento de 2 anos com esse edital aqui, 58, então, sistema de plantio direto como estratégia de transição agroecológica, não é de hoje, a gente vem trabalhando com esse discurso e atualmente esse projeto tem vigência até final do ano agora, recurso de 5 ministérios, né? Consolidação e formalização do núcleo de ensino, pesquisa e extensão em agroecologia, mas o núcleo central desse núcleo é o SPDH. E aí os participantes, além da EPAGRE, pessoas da UDESC, da UFSC, curitibanos, tem alguns presentes aqui. E aí um tema, assim, para não ficar, né, sempre na mesma ideia, só o SPDH, então é o SPDH como uma ferramenta de pesquisa e extensão participativa, querendo chegar na transição agroecológica. Então, acho que a ideia de transição foi bem apresentada hoje, né, os princípios da agroecologia do Williams, e a gente entende assim, que a nossa meta é a agroecologia, mas nós temos um longo caminhar até chegar nela e nós respeitamos os tempos e a quantidade ou a intensidade de adoção que os agricultores terão da agroecologia. Então, acho que isso é um discurso que a gente está bem antenado, né, Jamil? A gente tem também divergências, mas isso, assim, é muito claro. A gente quer trabalhar com uma proposta inclusiva. A transição, ela permite agregar todos os agricultores, até porque a grande maioria trabalha naquele pacote agroquímico. Esse diagrama aqui, ou esse gráfico, foi o Jamil que bolou, né? Aí ele pediu para alguém de nós lá montar, ele trabalha bem, né, nas cartolinas, aí o Vilmar montou, e a ideia assim é de mostrar, e eu vou precisar da tua ajuda, né, de mostrar um breve histórico da agricultura, da evolução e aonde nós estaríamos. Né? Então, antes de 1960, talvez na base da agricultura, né, tração animal, baseado no plantio convencional, desenvolvimento, no arado, grade, mas já se tinha aquela ideia do uso dos adubos verdes e de adubos orgânicos. Né? Hoje, quando se faz estudos de resgate, muitas vezes você classifica, eu conheço alguns autores que classificam isso como agricultores tradicionais, e alguns desses não foram contaminados, né, pelo sistema convencional, em cima do modelo agroquímico industrial, não vou ficar expulsando, né, um monte de produtos que foram concebidos para matar via guerra, depois são transformados em produtos destinados para a agricultura, rende muito dinheiro, etc. Uma agricultura que modifica muito essa ótica de como fazer agricultura. Né? Então se esquece, inclusive, dos adubos verdes, dos adubos orgânicos, né? Tudo muito pautado em cima da tecnologia industrial. Né? Depois se retoma um pouco adiante ali, vamos falar aqui, já viu agora, da década de 70 para 80, que começa uma nova discussão do uso de adubos verdes. A EPAGRE, acho que trabalhou bastante nessa década de 80, né? O retorno dos adubos verdes, mas aquela ideia ainda de promover fertilidade, né? Se incorporar aquelas plantas para liberar os nutrientes. Se dá um salto, né? Se vai um pouco além, e vem a ideia do sistema de plantio direto, aqui por nós intitulado como plantio direto convencional, que ele tem uma abordagem muito conservacionista, né? Ele tem que proteger, reduzir
índices erosivos, mas trabalha naquela ótica da produção de matéria seca, dessecada, né, um pacote assim bem, que é o que se difunde hoje no país, né? Tem aí uma estimativa de 32 milhões de hectares produzidos com um sistema de plantio direto na palha, né? E tem talvez dezenas ou centenas desse plantio direto na palha, mas muito pautado em cima do uso de adutos altamente solúveis e uso massivo de agrotóxicos, principalmente os herbicidas, para dessecar as plantas de cobertura. E depois, com o advento dos materiais transgênicos, inclusive se esqueceu de uma das premissas daquele sistema de plantio direto, que também serve para nós, mas aí a gente agrega o verde também, que é produção de matéria seca. Mas como você tem uma substância milagrosa, que já não é mais tão milagrosa como o Roundup, né? Tem um monte de plantas resistentes, né? Mas que daria conta do controle das espontâneas, então você começa a esquecer a palha, que seria a base para a conservação do solo. Então esse sistema de plantio direto convencional ele já não é mais tão eficiente naquilo que ele sempre foi rotulado como eficiente, que era o controle dos processos erosivos. Esse do plantio direto convencional, uma questão assim, batida principalmente nesses últimos anos pela Embrapa, o plantio direto no sistema lavoura-pecuária, diminuindo inclusive o dever de passar de 3, 4, 5 toneladas de matéria seca hectareana, baixar isso para 2, 3 toneladas, aumentando então o processo erosivo com esse estilo inclusive está sendo uma sucessão, né? Entra com a aveia e com a passar com os animais em cima, tira o mato, não recupera aquele material, então diminuindo então, inclusive, o recolocar ou adicionar carbono ao solo. O Ciro pode nos confirmar ali em Campos Novos, né, Ciro? O pessoal deixa o animal no azevém até o último topo, rapa tudo. Se fala então na região lá, que é a maior produtora da região, de 90% de plantio direto, mas não é plantio direto na palha. Isso dá 10% na palha. O resto é plantio direto na soja, na sojeira. E aí entra com a soja transgênica, que depois também deixa uma quantidade de material, né, baixa e degrada rapidamente. Né? Então, depois, subindo um degrau, o plantio direto, uma ênfase em adubação verde, rotação de culturas, né? Se o plantio direto convencional adotasse isso, já seria uma grande coisa, né? Um plantio em nível, inclusive, né? Mas... E a ruptura, né? A ruptura, então, seria o advento do SPDH. O colega que pode ajudar. E aonde que a gente enxerga para ir além? Eu estou falando mais do aspecto técnico aqui, mas depois vai entrar as dimensões políticos-sociais, técnico-científicas, né? Que seria aquela... E aí, assim, a nossa abordagem do SPDH ainda é uma realidade da agricultura muito simplificada, porque a maioria dos nossos parceiros agricultores trabalham com uma única cultura, são especializados. Acho que é um outro debate que merece atenção, por isso que a gente introduz elementos da agroecologia também, como que a gente vai aumentar a complexidade do SPDH. A gente começa a imaginar a possibilidade de integração lavoura com animais no sistema Voisin, em que você teria a possibilidade de usar piquetes de Voisin. Aí eu não vou saber dizer os tempos, vai depender muito do manejo, mas imagine um piquete com 8, 10 anos de condução, não sei quanto tempo vocês usaram lá para fazer aquela experiência com o tomate, né? Tinha 23 anos, né? Em que você começa a fazer a rotação das lavouras dentro de alguns piquetes. Então você ficaria alguns anos ali preparando aquele solo, estruturando, né? Criando todas as condições ideais para fazer uma agricultura sem revolvimento do solo, né? E entraria então a perspectiva da produção animal associada à produção vegetal. Daí tem toda uma discussão também sobre ciclagem de nutrientes, que foi
feita agora de manhã. E, pensando mais alto, né, além do vazan, que também é uma outra discussão, né, o vazan pelo vazan, há a presença de árvores no sistema, criando melhores condições para a produção animal e também ambientais. Você pode pensar em serviços, não, plantas madeiráveis, não madeiráveis, tem uma série de questões que eu acredito que o William vai abordar amanhã, então a ideia não é sobrepor. E no final, então, seria um ambiente muito mais equilibrado, muito mais complexo, seriam os sistemas agroflorestais, onde a produção de hortaliças estaria integrada. Não sei se eu tinha pensado em trabalhar mais, mas eu gostaria de fazer a pergunta assim, aonde que nós estamos aqui? Nesse caminho? Onde vocês se enxergam aqui? Tem um gradiente enorme, né? Mesmo pessoas do grupo aqui que trabalham com SPDH, mas se for levar em consideração a média dos agricultores que vocês trabalham, a gente tem um gradiente, mas a gente está abaixo da ruptura, a gente não chegou na ruptura. Por isso que a gente vai bater tanto nessa questão de princípio, vocês vão dormir hoje. Isso aqui é a realidade da grande maioria, alguns de vocês já conhecem as imagens, sempre tem um crédito ali quando eu sei quem passou alguma coisa para mim, né? Então, assim, a tese do uso adequado dos agrotóxicos, né? Na minha concepção é não usar o uso adequado do veneno, é não usar. A tese do uso adequado é usar equipamento de segurança, seguir a dosagem recomendada pelo vendedor, o período de carência e usar para cultura-alvo. Quer dizer que, cumprindo tudo isso, não tem nenhum dano. É isso que eles discursam na tese do uso adequado. Não tem nenhum dano. Então o problema não está na substância, está no mau uso dela. Agora, quando se usa herbicida que foi concebido para matar a planta e ele mata os risóides, ele detona com toda a fauna do solo, não é efeito colateral, né? Não tem problema isso. Né? Então a tese do uso adequado ela é muito frágil. Quando você vai em cada ponto que a indústria coloca como o que é a tese do uso adequado. Na minha concepção é não usar, eu estou dizendo que no modelo da agricultura que temos é possível se livrar totalmente, né? Mas isso aqui é muito comum, são imagens aqui próximas de Florianópolis, né? Criançada, e assim vai, né? O córrego, embalagens. Rapidamente esses dados aqui, né? Somos bons, né? Somos bons de futebol, mas somos o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, né? 84 fabricantes, 6,6 bilhões de dólares por ano, 725 mil toneladas por ano. Santa Catarina, o oitavo consumidor, com 8%, e dividindo dá um per capita de 3,8 quilos por habitante ano. Óbvio, os críticos, né? Tem um colega meu lá que é mais da... ele fica bravo quando ele vê esse dado. Assim, ninguém come 3,8 quilos de veneno, mas tem alguns que comem mais, né? Mas assim, Bem mais. Assim, claro, né? Impactante, né? Qual é o consumo de vinho per capita brasileiro? 2 litros. 1,5 litro mais ou menos. Então a gente consome mais veneno que vinho. Usado em floresta, pastagem. Então, né? A gente falando de SPDH, não desenvolvimento, né? Cenários, né? Agricultura de montanha, o Carlos pode nos contar aí, mas dá para ver as linhas na descendente, até que não tem como mecanizar se não for na descendente. O que é? Ó, depois faz o camalhão, né? E qual foi uma das coisas que você falou uma das premissas do SPDH foi, você falou em conforto da planta? O que vocês acham do conforto da planta nesse ambiente? Depois nós vamos aproveitar e vamos discutir algumas coisas mais
aprofundadas, né? A lavoura de tomate, né? Bem manejada, né? Olha onde tem raiz, onde foi feito o preparo da linha de plantio, e umas poucas raízes conseguem, né, um ambiente completamente inóspito, né? Então, agora vamos entrar, a divisão da palestra vai ser princípios do SPDH, objetivos, eixos políticos sociais e técnicos científicos. A ideia é passar um a um e aí a gente vai discutindo. Né? Então, princípio central do SPDH, construção coletiva da transição da agricultura convencional para a agricultura agroecológica. Se preferirem, pode usar o termo para a agricultura mais limpa, né? Mas eu prefiro usar o termo agroecologia no sentido que a gente já tem associado uma série de princípios, né? Coletiva, né? Acho que a palavra coletiva ela tem um significado bastante importante, né? No sentido de ter que envolver todas as partes. É o extensionista, é o agricultor, é o pesquisador, o professor, o aluno, a sociedade como um todo. Né? Como objetivos, a diminuição até a eliminação dos agrotóxicos e adubos altamente solúveis. Em alguns casos já tem sido mais fácil a eliminação do uso de agrotóxico do que do adubo altamente solúvel. Né? Diminuir a dependência de insumos e custos de produção e manter ou aumentar a produtividade dos cultivos. Já viu que trabalha bastante essa questão, né? Como que você vai dialogar com agricultores que, pelo menos os que eu conheço daqui, têm um nível de vida bom, né? Em termos de acesso a bens de consumo, moradia. Como que você vai dialogar com pessoas que não estão desesperadas, né? Uma perspectiva assim de mudar a ótica produtiva deles, reduzindo rendimento, né? Reduzindo ou diminuindo a importância daquilo que eles sabem fazer. Né? Porque assim, é um cenário muito favorável para esses agricultores aqui. Facilidade de acesso a mercado de consumo, tem boas moradias, tem tudo que um ser humano precisa e merece. Né? Então essa ideia de trocar um pacote tecnológico, e se a gente pegasse o caso da cebola, né, cebola, nós estamos lá com um experimento de 6 anos de cebola em plantio direto agroecológico. A gente faz 2 ciclos de plantas de cobertura, um de verão e um de inverno, e faz a cebola, nós chegamos ao máximo de 17 toneladas por hectare. A média lá na região, cadê o médio 25 no convencional? 28. Então, obviamente que tem alguns gargalos tecnológicos ali na nossa pesquisa. Por exemplo, muitas vezes se atrasa a capina, seja porque nós não coletamos o material ainda em função das dissertações ou teses, ou porque não tem funcionário para fazer a capina. Tem coisas assim, né, que interferem no real potencial. Mas tem um problema sério com milho também, né, na proposta agroecológica, né? Então você tem índices de produtividade muito baixos. Né? E aí você tem que superar também os gargalos técnicos. Né? A questão da organização, eu acho que nós temos uma fragilidade ainda, né, Jamil, na organização. Né? Tem alguns grupos consolidados, fazendo encontros periódicos, né? Eu acho que são bons exemplos. Poderia chamar aí o pessoal, né, Antônio Carlos Entapos, o grupo do Chuchu, tem o pessoal da Manjoquinha, mas quando a gente fala da organização, a gente está pensando inclusive numa visão de sociedade, da cooperação, como que esses agricultores atuam enquanto grupo, né? Se vai ficar um grupo sempre restrito, se isso amplia, se o agricultor pode e deve ser um agricultor que forma, né? Aquela metodologia que o Williams colocou, né?
campesino a campesino, né? E aí também tem essa outra questão que depois vai aparecer no contrato. Hoje no almoço a gente discutia de que maneira que vai ficar talvez até mais claro para os agricultores que são os lavoureiros que conscientemente decidem implantar as lavouras de estudo, como que fica o compromisso deles para com os outros, já que eles de alguma forma recebem uma assistência direcionada, concentrada, em função do contrato. Quando eu falo assistência, eu estou falando de assistência técnica, longe de usar no sentido da extensão clássica, né, do assistencialismo, até porque a proposta da SPDH, quando se fala em construção coletiva, estamos trabalhando com relações horizontais. As lavouras de estudo são locais de mediação de conhecimento onde todo mundo ensina e todo mundo aprende, né? Tem uma relação bem nivelada. A gente pode também discutir melhor isso. E a valorização da qualidade de vida dos agricultores e dos consumidores, é um pouco forte isso, mas eu faço questão de falar dessa maneira. É inconcebível, para ser eufemístico, um agricultor que não come o que ele planta. Ele não conhece o mote. Ele tem a horta dele, da família, e ele tem uma horta para o comércio. É inconcebível. Que termo que eu poderia usar? Não, vamos ficar por aí. Porque assim, falta de conhecimento, de consciência não é, porque ele não dá para a família. Então assim, é a valorização da qualidade de vida da sociedade como um todo, né? Então, eu acho que a abordagem do SPDH, nós temos que ter coragem de comer aquilo que a gente está produzindo, né? Dá para a família, para o filhinho, para a filhinha, né? Nova figura, né? A maioria que vocês não conhecem, mas ela tem uma simbologia, tem um apelo fantástico, né? A ideia da transição, né? Que a gente quer tirar o dreno que alimenta toda aquela cadeia lá atrás, né? E a gente quer que mais produto fique aqui, né? A vaquinha tenha saúde, que o agricultor tenha saúde, que tenha uma condição de vida digna. Então, assim, é uma proposta de gradativamente, por isso que a gente fala em transição também, porque essa ideia de ruptura é complicada. Tem alguns colegas meus que defendem a ideia da ruptura. Você, para virar agroecólogo, você tem que virar de hoje para amanhã. Eu conheço duas situações da ruptura. As duas são pela dor. Ou morreu alguém na família, ou o cara se intoxicou, quase não morreu, mas o médico previne, se você chegar a 5 metros desse produto, você morre. Ou por uma frustração de safra, que o cara se quebrou de tal jeito que ele não consegue mais nem voltar a fazer o que ele fazia antes. Daí ele adota uma outra, né? Mas essa ideia da ruptura, ela é muito complicada, né? Como que você sai de um ambiente completamente desequilibrado, destruído, e, né, num varinha de condão, né, no outro dia você está, né, numa outra proposta tecnológica, né? E aqui também, né, a proposta tem que ser apropriada. Então, por isso que a gente defende muito a ideia da transição como um caminho. São tempos diferentes, são níveis de adoção diferentes. Infelizmente, a ideia de transição também carrega isso que você falou. Isso é uma das coisas que mais me incomoda. É assim, já eliminamos 80%, estamos 20% agora, bom, e daí? E se a maioria dos nossos parceiros optarem por isso, valeu a pena ou não? Eu diria que é menos pior do que se nós não tivéssemos feito nada, entende? Se a gente deixasse os que usam todo o pacote, que não estão preocupados. Mas eu, enquanto uma das pessoas que está pensando em transição, eu acho triste isso hoje em dia. É pouco, eu quero mais. Mas eu já diria que já tem um impacto em relação, né, à média da agricultura. As duas visitas de quarta-feira, elas não são por acaso, né? Então nós vamos num agricultor
que não foi pela assistência técnica pública que ele chegou na agroecologia, que tinha uma história de plantador de fumo, trabalhou em empresas para cortar pinos, e através de cursos de capacitação decide incorporar a agroecologia, né? E temos um outro caso que é essa abordagem da transição, que está a um passo de ser um produtor orgânico, se assim optar, né? Só que assim, ele ser um produtor orgânico poderia ser um triunfo para nós, né? Aquele chegou praticamente lá, não sei se ele vai superar depois a substituição do insumo, ele pode ser até certificado, e o resto do grupo, né? Daí volta a questão da organização, tá? Mas assim, eu acho que tem bastante elementos que nós vamos ter que conversar pós ou durante mesmo as visitas, né? Sobre o que a gente vai enxergar de teoria aplicada e o que nós vamos enxergar do processo de organização de cada